importância das redes sociais na disputa pela prefeitura da capital. Como a internet será usada neste ano em um cenário de 11 candidaturas e novas regras que impõem às campanhas um período menor de propaganda nas ruas, no rádio, na TV e menos dinheiro com o fim do financiamento privado. Conversa comigo o professor e coordenador da pós-graduação em comunicação digital da PUC Minas, Caio César Giannini, que é doutor em administração com foco em redes sociais. Bem-vindo, Caio. Muito obrigado, um prazer. Depois de um grande tempo sem vir aqui, agora de novo em eleições, vamos ver o que as redes sociais prometem, né, para esse período. Qual é, na sua opinião, o papel que vão ter as redes, né, nesse período, inclusive com essas regras novas? Olha, eu acho que desde, faz o quê? Quase 10 anos, desde a primeira eleição do Márcio Lacerda para a prefeitura, a gente vê a internet ganhando um papel cada vez mais preponderante no processo e às vezes na decisão do eleitor. Quer dizer, em 8 anos. Em 8 anos. A gente vê aí que a internet está sendo cada vez mais utilizada, o custo está sendo cada vez menor para as pessoas terem o acesso e terem os equipamentos para acesso, estão com esses equipamentos o tempo todo dentro dos seus bolsos. Então, os candidatos, eles têm percebido, talvez tardiamente ou talvez muito sazonalmente, apenas em períodos eleitorais, a importância da comunicação com o eleitor nessas plataformas. Uhum. Você acha que, eu mencionei aí, são 11 candidaturas, né? Nós temos um cenário, então, de pulverização. Isso significa pulverizar também o horário eleitoral. Exato. Não é? Claro que uns têm muito mais por conta da representação no Congresso, que é o que define o tempo, mas, de qualquer maneira, é um tempo pulverizado. Isso reforça o papel da internet? Em que medida reforça? Claro. O que você está percebendo? Olha, na internet, quando você está falando de comunicação digital, você rompe aquela necessidade do espaço e do tempo. Então, você não tem um limite. Você pode colocar, se você tem, sei lá, 10 segundos de TV, no YouTube você tem o espaço do tempo da sua produção. Você pode fazer uma produção de 1 hora, desde que seja convincente, que seja interessante, a audiência vai assistir. Ou você pode fazer muito mais produção para a internet e distribuir essa mensagem em diferentes canais, em diferentes plataformas. Então, eu entendo, e também levando em consideração o fato de que as pessoas têm desligado mais os aparelhos de TV e assistindo mais televisão sob demanda, né, vídeo sob demanda, imagino que... Muito no celular. No celular, no tablet, no computador, assistindo as suas séries baixadas ou as suas séries no Netflix da vida, as pessoas vão assistir menos também o horário eleitoral. O que vai acontecer é, por causa disso, um aumento da produção na internet. Agora, os partidos estão insistindo na lógica insistiram, né? Durante o período aí da pré-campanha, na lógica da aliança como uma prioridade para botar o pé na campanha. É porque isso ainda, a questão das redes, é porque o uso das redes está ainda subestimado, ou é porque a TV ainda é dominante, a TV e o rádio, o horário eleitoral? Olha, eu diria que é um mix dessas duas coisas. Vamos entender que quando aparece algo novo, e para a maioria das pessoas, não usar, mas atuar nas plataformas digitais é uma coisa nova. Então você tende a repetir o comportamento que você tinha anteriormente na mídia de massa. E aí a comunicação ela não é efetiva, ela é uma comunicação feita para a televisão, sem diálogo. O diálogo é chave nesse processo. E por isso os candidatos, os partidos, eles têm medo. Haja visto o desaparecimento das figuras políticas depois dessa polarização que teve e depois do que tem acontecido aí, né, com o afastamento da presidenta, etc. Você tem, desapareceram algumas peças-chave aí do xadrez político nacional, elas simplesmente sumiram, se abstêm. Aécio Neves está desaparecido, ele só aparece nas delações. Né? Mas nas mídias sociais, fazendo os videozinhos que ele fazia na campanha com o próprio celular, isso acabou, isso parou.
né? Mas ele e os políticos No geral, em geral, né? No geral a coisa sumiu, a presença dos políticos desapareceu. Por quê? Eu entendo que eles estão muito presos a uma lógica de uma comunicação que não é um diálogo, é simplesmente uma entrega de informação, que é a lógica da televisão. Por isso o formato da TV é mais interessante e o tempo de TV é tão importante para eles, né? E tem uma coisa também de às vezes, o horário político pautar a produção jornalística, falar do que foi falado no horário político, são eles que vão participar. Quem não tem muito tempo no horário político não vai ter muita representatividade, não vai poder participar dos debates, de acordo com as regras de algumas emissoras, o que não é, às vezes, a melhor coisa de todas, né? Então você tem isso aliado a um despreparo, literalmente um despreparo em dialogar. A gente vê quando se esforçam para dialogar, às vezes são chamados para o diálogo pelo cidadão, eles não se comportam muito bem. O que seria, assim, como seria no seu entendimento, o uso de uma rede social ou da internet, enfim, para dialogar com o candidato, dialogar com o cidadão? Que recurso que ele teria para fazer isso? Tem alguém fazendo, né? Tem gente fazendo isso. Tem gente fazendo isso de uma maneira bem interessante. Veja bem, em primeiro lugar, tem uma coisa que muitos já começam errando por causa do tempo, é que só aparecem agora. Muitos candidatos só vão se apresentar nesse momento de campanha. Isso já é um problema, já que a vida pública ela também acontece na internet, né? A internet é uma extensão da nossa vida. Então, para uma pessoa falar que ela tem uma vida ativa e que ela é uma pessoa que está comprometida, isso deveria já aparecer há algum tempo. E isso não é o que a gente vê. As pessoas, os candidatos, eles aparecem no momento de campanha, pedem voto, acaba a eleição e somem. Aqueles que não somem e que ficam esses 4, 5 anos mantendo e nutrindo um diálogo, eles costumam se dar melhor, né? Eles costumam sobressair. Você tem algum exemplo de quem está conseguindo fazer isso? Algum político que é candidato que está conseguindo fazer isso? Olha, nacionalmente a gente tem alguns exemplos. Embora tenha perdido... Em BH ainda não? Tem sim. Tem candidato a vereador que faz isso, né? Que faz isso muito bem, que está construindo isso de uma maneira bem interessante. Há mais tempo ou começou agora? Nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, de uma maneira mais independente, eu percebo. Sabe? A gente tem exemplo no Rio de Janeiro, o próprio exemplo do Suplicy, ex-senador, que ele tem mantido uma presença nas mídias sociais bem interessante e, ao que tudo indica, bem autêntica, né? Embora ele tenha perdido representatividade política dentro do próprio partido e etc., perdeu uma importância, mas ele está mais próximo do cidadão. E isso é interessante, isso as pessoas tendem a valorizar. Agora, as redes sociais são muito usadas para a desconstrução, né, do adversário. Exato. Nas campanhas anteriores foi muito usada e eram campanhas muito polarizadas, tanto em nível nacional quanto localmente, nas disputas municipais, estaduais, estava tudo muito polarizado. Agora nós temos um cenário diferente com esse tanto de candidaturas. A gente volta a 20 anos, né? Quando eram muitos candidatos disputando uma eleição. Isso muda essa relação com a desconstrução? Muda. Porque você não tem um adversário. Talvez você tenha um ou dois que estejam mais no seu foco, mas são muitos, né? Muda sim. Você vê, nas últimas eleições municipais, você já teve um uso de técnicas de comunicação de guerrilha, lambe-lambe na cidade, falando mal do Partido dos Trabalhadores. Aí você teve a campanha do Patrus colocando um cinema na Praça 7 para tentar mostrar que não era aquilo que estava acontecendo. Nas primeiras eleições lá do Márcio Lacerda, a contratação do Tom Cavalcante e um vídeo no YouTube para ridicularizar o Leonardo Quintão, aquilo foi muito importante. E olha que naquele momento... grande naquela eleição. Foi preponderante, né? Mudou o jogo naquele momento. Aquilo e o vídeo do chute da bunda. Né? O vídeo inicial foi o do chute. Né? Pois e pensa que naquele momento a gente tinha o YouTube.
Hoje você tem o WhatsApp, você tem o Facebook, você tem o Twitter, você tem as pessoas utilizando isso, você tem um volume muito grande, você tem esse uso incentivado nos pacotes em que os dados desses aplicativos não são cobrados na sua franquia, então as pessoas no celular estão usando o Facebook o dia inteiro. Então, para difamar, mesmo que você não assuma a autoria, né? Foi um anônimo que postou, né? Ou o que aconteceu aqui no governo do estado nas últimas eleições, os lambilambes falando o PT vai fazer com Minas o que fez com o Brasil, né? Uns lambilambes bem anônimos, né? Que são difíceis da gente entender quem é que colocou. Isso é provável que aconteça também no Facebook e agora em WhatsApp e essas outras plataformas de comunicação instantânea. Agora, uma pesquisa que não é lá muito recente, tem talvez uns 2 meses, por aí, 2 a 3 meses, indicava que, enfim, entre os entrevistados, o universo entrevistado, mais de 50% das pessoas dizia que acompanha a política pelas redes sociais, o noticiário político pelas redes sociais. E que chama mais atenção aquilo que desconstrói. Sim. É porque as pessoas elas reduzem a velocidade quando tem um acidente na beira da estrada, né? Elas querem ver alguma coisa ali, elas querem ver... É do comportamento humano. A catástrofe ela atrai as pessoas. Né? Então, se tem alguém brigando, se tem alguém discutindo, você vai parar e vai ver o que é que está acontecendo. Né? E também imbuído por aquele, se a pessoa se motivou a fazer esse discurso, deve ter algo ali, vamos ver o que tem. Né? Eu não acho que isso seja necessariamente ruim, é do debate que a gente acaba mudando de ideia, sendo convencido e convencendo alguém. O negócio é manter o nível do debate. Pois né? E debate? Nós estamos falando de ferramentas, de possibilidades, mas de qualquer maneira... a ideia é que haja o debate para que as pessoas escolham. Como é que é a sua visão do conteúdo? É complicado porque a gente, às vezes, população, não está preparada para tomar as decisões por conta própria. Por isso que se desqualifica tanto as fontes de informação independente. Né, as fontes independentes de informação, porque em contato com elas, cabe a nós, leitores, telespectadores, ouvintes, tomarmos e tirarmos as nossas conclusões. A gente, população brasileira, nós fomos catequizados a ter alguém tomando as decisões por nós e falando as coisas do jeito que elas deveriam ser. Aí isso prejudica a interpretação, o entendimento na hora de um debate. Né? O que você está chamando de fontes independentes? Olha, os coletivos de jornalistas que não têm comprometimento com o departamento comercial de um jornal que está vendendo anúncio, então tem uma agenda por trás, novos veículos que nascem nesse contexto da internet. Então você tem alguns exemplos já pipocando no Brasil, que é muito bacana, né? E profissionais independentes, pessoas que às vezes recebem informações, esses próprios repositórios de informações de denúncia são fontes interessantes e que a gente agora, ao ter contato com essas informações, a gente precisa tomar as nossas próprias decisões, tirar as nossas próprias conclusões, coisa que o cidadão médio não estava muito acostumado a fazer. Você está se referindo, por exemplo, a jornalistas livres, sim, mídia ninja, que outros grupos tem aí que são novidades? Olha, a gente tem agora o The Intercept, agora um veículo independente na internet. Você tem o Nexo Jornal, o portal Metrópole. O Nexo Jornal de São Paulo, mas cobre o Brasil. Uma associação de jornalistas que saíram de Folha de São Paulo. Saíram, não é isso? Exatamente, eles saíram de veículos da mesma forma que o Metrópole, né, saíram de veículos e que agora estão atuando de uma maneira independente. Ou seja, eles estão, inclusive, lutando para se financiar. Pois porque com a mudança do governo, havia no governo Dilma e nos governos petistas, havia um financiamento de mídias alternativas, muitas mídias alternativas, nem todas recebiam recursos do governo federal. E isso foi cortado completamente, né? Isso foi anunciado, inclusive. Isso dificulta para esses grupos, não? Não necessariamente. A gente vê um começo, ainda não estamos a pleno vapor nesse sentido, mas um começo de mudança cultural de quem consome essas notícias, ou seja, o cidadão, de tomar uma iniciativa de financiar ele mesmo essa produção.
A gente já viu isso acontecer em algumas ocasiões. Tem um rapaz do Rio de Janeiro que ficou famoso por causa das manifestações de 2013, o Rafael, chamado de Rafuco. Ele fez uma campanha de financiamento coletivo para um programa de entrevistas. Ele queria entrevistar o prefeito, o governador do Rio de Janeiro, não conseguiu, mas ele conseguiu entrevistar o Marcelo Freixo, ele conseguiu entrevistar outras pessoas. Então ele conseguiu financiamento para essa produção. E essas outras entidades, o Nexo Jornal, eu sei que vende assinatura pela internet, não é um jornal impresso, é um jornal que você recebe uma newsletter diária e acessa pelo seu celular ou pelo seu computador. Então você tem iniciativas como essas que são independentes, não estão aí presas a um departamento comercial e que podem vir a ser financiadas pelo próprio cidadão. Eu acho que esses espaços, eles vão começar a ganhar importância, porque no contexto das redes, como você mesma disse, a gente costuma valorizar mais aquilo que o nosso par compartilhou e não aquilo que uma cabeça falante do jornal falou. O nosso par, ele compartilhou, alguém viu aquilo, achou que foi interessante e nos recomendou. E isso tem um peso. E isso pode ser tanto de uma origem da mídia de massa ou pode ter uma origem nesses canais independentes, nesses veículos independentes. Agora, Caio, a gente sabe que essas informações, por exemplo, o Facebook é um clássico, né? A informação fica ali numa bolha, né? São os seus amigos que pensam do mesmo jeito que você, né? Aquilo fica uns falando para os outros a mesma coisa, exato, né? Pregação para convertido. Como é que se fura essa bolha? Como é que faz? Pois é, essa bolha ela se fura justamente nessas conversas em que um membro, um nó dessa rede, que é mais coesa, ele tem um contato com outra rede, com um outro pedaço da rede, que não necessariamente está alinhado com esse pedaço inicial. Então, não é minimizar a importância da discussão que acontece ali. Ali é muito interessante, mas é importante que a informação também saia, né? E não é necessariamente algo peculiar da internet. O Facebook ele mostra isso pra gente porque ele vive disso. Ele precisa que você goste daquilo que você está vendo para que você fique mais e veja mais. E, lógico, na rabiola você vai ver publicidade. Então, ele não vai interessar em te mostrar uma coisa de alguém com quem você não concorda. Mas, eventualmente, você conhece essas pessoas e você está dialogando com essas pessoas em outras plataformas. Então, é importante que a mensagem saia e é importante também que a mensagem circule ali, para que todo mundo também compartilhe e converse sobre aquele assunto, né? Como é que você relaciona protestos de 2013, o uso da internet ao longo de 2015 para mobilização, para grandes, né, passeatas e tal, quer dizer, demonstrou um poder mobilizador, a internet demonstrou um poder mobilizador muito grande nesses períodos. Como é que esse caráter mobilizador pode ser aplicado numa disputa eleitoral? Os partidos, as campanhas estão antenadas com isso? Estão preocupados com isso, porque qualquer tentativa, desde 2013, de conduzir a narrativa não é muito bem recebida. Depois de 2014, com a polarização feita ali no resultado das eleições presidenciais, você teve até uma desvirtuação daquela discussão de 2013. Né? Aqueles ideais, eles sumiram. Eles tentam voltar agora com o pessoal falando que é contra a corrupção e etc., mas não pega as mesmas pessoas. Você vê que quem sai para a rua vestindo verde e amarelo não é a mesma pessoa que aqui em Belo Horizonte desceu a Avenida Antônio Carlos em direção ao Mineirão. Não são as mesmas pessoas, né? Então, houve uma tentativa de dar uma sequestrada na narrativa, as pessoas não compraram aquela ideia e hoje você tem novas narrativas sendo construídas. Por quê? Naquele momento de 2013, mostrou que esse espaço da internet é um espaço muito eficiente, né, para juntar as pessoas e para reunir aqueles que têm os mesmos ideais. Sinaliza para quem está trabalhando aí nas disputas. Exatamente, né? Eu tenho certeza que vai acontecer vez ou outra, em virtude inclusive de acontecimentos do nosso dia a dia. Às vezes, durante a campanha, algum acontecimento vai ocorrer, alguma coisa vai acontecer e isso vai se desdobrar em protestos do candidato A, do candidato B. Isso aí o tempo vai mostrar para a gente, mas vai acontecer porque é natural. Falando dos candidatos que estão aí na disputa, o candidato Alexandre Calil
do PHS, ele andou chamando a atenção na rede, nas redes, com uma estratégia de se apresentar de forma direta, né? Ele usa frases curtas, de efeito e tal, mas se apresenta de uma forma direta para o eleitor. Ele já vem fazendo isso. Como é que você avalia os primeiros passos dele? Eu queria que depois você apontasse algum que você vê que se destaca, que já tem uma estratégia sinalizando que caminhos tomaram ou não está sinalizando nada, ainda não mostrou a que veio. Pois é, você vê, o Alexandre Calil, por ele ter sido presidente do clube de futebol, do Atlético, ele já tinha uma presença no Twitter muito contundente, muito direta, né? O que pode, inclusive, eu já vi que não, mas tem o potencial de atrapalhar junto aos eleitores cruzeirenses, por exemplo. Porque ele já xingou... que ele só sai com 50%. Que ele já xingou bastante cruzeirense, ele é daqueles que ainda tenta desqualificar o cruzeirense, chamando de mulherzinha, de Maria, etc. Enfim, isso causa uma certa... Não é bem visto, ainda mais no contexto de hoje que a gente está entendendo que chamar alguém de mulherzinha não é ofensa nenhuma, né? Então a gente tem esse potencial arranhado na imagem dele. Mas, por outro lado, isso mostra que ele é autêntico e fala o que ele pensa e que ele está perto das pessoas e que ele responde e que você tem a chance de conversar com o Calil se você tuitar para ele. Então, sim, isso, ao mesmo tempo que... ele dá um passo à frente em relação aos outros nesse sentido. Nesse sentido, de estar ali conversando. Não com uma agenda política, que a agenda política dele, ela é bem rasa. Ele ainda não apresentou a agenda política. E ele nunca teve uma inclinação política de participação na vida da cidade, a não ser como time de futebol. Então, as pessoas estão ainda interagindo com ele nesse sentido. Outros que te chamam a atenção? Tem algum tem aqueles que aparecem sazonalmente. Os que aparecem sazonalmente, eles são bem claros de se identificar, né? Assim, você fica 4 anos sem ouvir falar do Tibé. E agora ele aparece com força total aí, falando muito. Está usando muito as redes. Está usando, ele não está tão presente nas redes, mas ele usa um pouco. Também o candidato do PMDB, né, que eu não me lembro. Rodrigo Pacheco. Exatamente, que também é uma figura desconhecida de grande parte dos eleitores. Deputado federal de primeiro mandato. Exato, e não é muito conhecido. Então ele se apresenta agora, aparece depois de um tempo de um hiato. É diferente, por exemplo, do Eros Biondini, que tem uma presença constante. Ele tem uma presença, ele relata o que ele faz. Mas né? ele é um comunicador, né? E você tem alguns candidatos a vereador também, que já fazem um trabalho bem consolidado nesse sentido. Né? Então a gente vai ter que esperar a campanha acontecer para saber para que lado que vai e como é que vão usar, né? Pois é, eles são figuras vacinadas, eles sabem que eles não podem se expor muito porque eles são cobrados. Eu lembro que o Eros Biondini foi muito cobrado pela sua postura na Câmara nos últimos anos, né? Então pelas suas atitudes, pelas suas decisões, para que lado que foi, etc. Então são pessoas que são vacinadas, eles vão ter que medir direitinho o que falar e como falar. O fato de ter assim, essa experiência recente, né, das redes sociais terem sido usadas para chamar as pessoas para a rua, especialmente os movimentos organizados, isso na campanha é importante? Esses grupos organizados podem fazer diferença nesse sentido ou não? Eles podem, dependendo da sua influência, né? Eles tendem, por mais que eles tenham uma inclinação para um lado ou outro do espectro político, eles tendem a se manter mais independentes, ou ter uma postura mais neutra, não diria necessariamente independente, mas mais neutra. E talvez o apoio que venha dali seja um apoio orgânico e bem visto pelo eleitorado. Isso pode ser interessante. Caio, nossa conversa podia ir longe aqui, mas infelizmente já disseram que nosso tempo acabou, eu tenho que encerrar. Eu quero te agradecer muito por ter vindo. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu conversei com o professor Caio César Giannini, ele é coordenador da pós-graduação da PUC Minas em Comunicação Digital. E ele falou conosco aqui das possibilidades, do papel das redes sociais e da importância que ela pode ter ao longo dessa eleição municipal, especialmente aqui de Belo Horizonte, mas as eleições deste ano.
O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.